a história do N, tá ligado? Leozinho, tu tá vendo isso agora porque eu escutei aquela música do Crono, tá ligado? Você é o rei de Una. Até hoje eu escuto, a música é muito boa. Aí vocês me recomendaram esse vídeo aqui, eu salvei pra me ver, eu não vi até hoje. O Crono vai lançar outra música desse Pokémon, que é o Black and White, né, se eu não me engano. Eu comecei a jogar ainda, faz tempo atrás, mas eu desinstalei, comecei a jogar o Fire Red de novo. E não zerei de novo. Tem 2 vezes que eu já joguei o Fire Red, chego na última liga e não zero porque acontece sempre acontece essa coisa. Aí eu tô aprendendo a falar, sempre acontece alguma coisa e eu paro, tá ligado? Mas o Crono vai lançar um especial aí e eu quero estar a par pelo menos da história do N. Então só vamos, atrás que história de N. Nem todo personagem precisa de introdução. Alguns, no entanto, a recebem diretamente do seu jogo. Então tem no jogo, então tem. Oxente, não entendi. Nem todo personagem... Ah, tá no vídeo, do vídeo, né? Ah, deve ser. KK. Natural Harmonia Gruppius. Ele é o principal personagem da história de Pokémon Black and White. Nessa história, N é seu rival, seu antagonista, e ele sempre tá sozinho. Nas suas 2 primeiras aparições, ele se apresenta apenas como um treinador Pokémon, mas isso não diz muito sobre ele. O que explica muito bem o seu motivacional são suas reações e suas falas. Ah, ele é o seu rival. Eu achei que ele ficava numa ilha, tá ligado? Ele é uma pessoa com ideais fortes e com capacidades sociais não tão boas. Ele é um cara falante. Ele não tá acostumado a conversar com pessoas, então o jogo até tem uma velocidade especial mais rápida do que todas as outras, exclusivamente pro texto dele. Já que ele tem esse problema, ele fala muito rápido. Isso vem de como ele cresceu e da sua educação. Ele é, na verdade, um falante da língua dos Pokémon. E que é esse um ponto-chave para entender tudo que a região de Nova... Se ele não gosta de batalha Pokémon, porque ele é seu rival e ele batalha contra você então? Não é não? Não é um negócio assim não? Tem a mostrar de história. E para isso, esse jogo trazem também outros personagens que são importantes pro contraste. Preto e branco. My nome Getsis. Nome feio da desgraça. É o representante da equipe Plasma. Porque hoje, cavaleiros e cavaleiras e ladies, eu gostaria de falar sobre as liberações dos Pokémons. O Team Plasma são um ponto importante para isso tudo. Na primeira vez que nós vemos eles comentam sobre o seu ideal, o de libertar Pokémon, e liberá-los das terríveis mãos dos humanos, daqueles que fazem os bichinhos sofrerem de várias formas. E para isso, todo o seu discurso é pautado sobre como Pokémon sofrem, pois são obrigados a fazer o que seus treinadores mandam. Como as pessoas nunca sequer perguntaram aos monstrinhos suas verdadeiras vontades, eles estão sofrendo. O pior que faz sentido, né? O pior que faz sentido mesmo. E eles sempre estão falando sobre essa libertação. Nisso, no seu primeiro encontro com essa equipe, você conhece N, esse rapaz que diz que escutou a voz do seu Pokémon. Dizendo que ele nunca ouviu um Pokémon falar exatamente como o seu, ele acredita que realmente Pokémon deveriam ser livres dos humanos. E isso não é algo que você vê somente nele. Os habitantes de Unova escutam e reagem a esse discurso. Enquanto você viaja por aí, você vê que algumas pessoas até acreditam que o Team Plasma tem um ponto válido. Realmente, as pessoas nunca perguntaram aos seus Pokémon o que eles acham. Mas pra você durante essa viagem é um pouco diferente, é até mais fácil. Durante o jogo, a gente vê como eles realmente são. O Team Plasma aparece várias vezes cometendo crimes e até usa um Pokémon pra batalhar, fazendo a gente perceber que o seu discurso não passa de uma fachada. Então, né? Aí no final, o coitado do N descobre a verdade. Que tristeza. Ao menos entre seus grunts, enquanto você investigava eles, N o convida pra dar uma volta numa roda gigante em Nimbasa. E lá em cima, ele conta a você, enquanto no alto, que ele é o rei daqueles mesmos criminosos que você viu roubar e agredir Pokémon. Numa situação que você temeria pela sua segurança, você é surpreendido. Ele não age da mesma maneira agressiva e criminosa que os outros membros que você conheceu até agora desse grupo. Ele não era o mesmo tipo de criminoso. Ele é seu rei, mas era diferente. Mais tarde, a gente descobre a história do N. Eita, isso aqui, mano. Ah, tem no anime, né?
Tem no anime, é verdade, no novo lar. A gente viu da história do Pokémon. E desde cedo, graças à capacidade de conversar com Pokémon, ouvia sobre situações horríveis que eles viviam com os humanos, sobre como eles eram machucados e até escravizados. Por isso, sua vida inteira, acreditou que Pokémon e humanos não poderiam coexistir, que eles deveriam ser separados daqueles que os fazem sofrer. Isso aqui não tem nada a ver, né, mano? Isso aqui não tem nada a ver com a Kauta. Mas fazer o quê, né? É porque fizeram a cabeça do Ender que ele era criança. Mas, diferentemente do que todos os outros membros do Team Plasma faziam, ele não planejava mudar o mundo à força diretamente, e nem era hipócrita na forma de fazê-lo. Ele acreditava que ia fazer as pessoas entenderem a sua verdade e o seu ideal, os convenceria de uma outra forma, derrotando todos os treinadores e se tornando o campeão da região. Isso faria que todos o escutassem. Ele vai atrás do lendário dragão que fundou a região, em busca de conseguir poder. O nome do bicho é Ur, né? Mu. Eu só lembro da música do Crono todinha, pô. Em busca do lendário Ur, fariam história. Será eu ou você? Cara, agora desafinei muito. Ah, porra. Isso é um Pokémon? Tá, porra. A intenção do N é e sempre foi real. Por isso, ele vai em busca do Pokémon lendário. O seu plano é de, por dentro da sociedade de treinadores, mudar a forma que se vê essa convivência. Espalhar a palavra que elas podem e vão Mano, esse Pokémon é muito foda. machucar os seus Pokémon e que aquela situação contínua causa dor e sofrimento a eles. E ele vai ser o melhor treinador de todos para mostrar isso. Acontece que a sua verdade e seu ideal, eles são reais. Ele realmente acredita nisso. E por isso o lendário o aceita. Eita. Aí no jogo você tem que ganhar dele, mano. E ele com lendário, como é que ganha dele com lendário, mano? No final, tudo tem um motivo. N era um órfão abandonado que vivia com Pokémon. Ele foi encontrado pelo seu futuro pai Ghetsis ainda criança, enquanto ele vivia em uma floresta. E esse líder do Team Plasma, junto dos outros sábios, o educaram a sua vida inteira. Não só em várias matérias, mas também para entender tudo sobre a sociedade, para se tornar o melhor rei que ele poderia querer. E pra que eles tentaram botar o N como rei se ele... Mano, qual o motivo, tá ligado? Por quê? Ah, vamos só fazer a cabeça desse menino aqui por nada. Por mais O que a equipe Plasma ganhava nisso? que pareça meio hipócrita a escolha do N de batalhar para demonstrar que batalhas são ruins, isso é o único caminho. Numa sociedade que funciona de uma maneira, de um sistema, infelizmente não existe uma maneira imediata de se mudá-la para melhor, sem que haja uma resistência geral. O próprio N fala disso. A realidade é que tudo começa com os ensinos de seus erros e problemas como uma sociedade, seguida de aprender a como resolvê-los. E aí você pode mudar. É um processo. E não é só porque você vive nesse sistema que você não pode criticá-lo. Na realidade, não existe ninguém melhor para dizer o quão injusto é aquele sistema do que aqueles feridos por ele. E o caminho do N mostra isso muito bem. Ele viu Pokémon que sofreram e por isso ele quer mudar tudo. Por isso ele precisa jogar aquele jogo. Ele enfrenta e ganha todos os líderes de ginásio por isso. O seu time... É que nem o que ele falou, né? Ele quer ser o líder do ginásio lá, mais foda que tem, pra poder falar, ei, rapaziada, ó... Faça isso não. Pokémon é a chave Essas pessoas escutariam, né? Mas é... para entender Ele gostaria de ter mais visibilidade, pelo visto. que não existe nenhuma gota de hipocrisia. O time dele frequentemente muda. Toda batalha entre vocês, ele usa um time completamente novo de Pokémon. Ah, que Isso da hora. porque ele não captura eles e os usa. Ele anda e vivencia as rotas, conversa com os Pokémon, os escuta e os explica da sua vontade. Que Conta massa. a eles o seu plano e o seu ideal, a verdade que ele viveu. E por isso, todos o seguem. Os próprios Pokémon resolvem se juntar a ele. Por isso, cada vez que você o enfrenta, tirando a última batalha, ele tá usando Pokémon que se encontram nas rotas ao redor daquele lugar. Mas já que nós já que da mencionamos, hora. vamos pra ela. Pra batalha final. Isso é bacana, isso é bacana.
Ao seguir para sua batalha contra o Champion, o jogador dá de cara com N no momento ao qual ele derrota Alder. E agora ele se tornou o campeão da região de Uxie. Aí, Aqui ó, você vai ganhar dele, né? É o Reshiram. Ou do Reshiram, nunca pensei. é onde ele está literalmente a ponto de completar o seu plano. Mas ele o convida. Você, quem carrega a pedra de um outro lendário consigo, convida você para uma batalha entre ideais e verdades. Ele quer saber se o que você acredita é digno do lendário. Eita. Poxa, fazer um prédio do nada. Ah, porra! Cara, esse Pokémon é o maior predador que existe. É um Pokémon que não tá, pode ser um Pokémon que faz essas construções. Caralho, que trampo da porra. Meu Deus do céu. Com a chegada do castelo, você vai atrás dele. E no caminho você conhece Anfia e Ah, é o castelo da equipe Plasma. Concórdia, as duas irmãs mais velhas do N. Enquanto Anfia cura seus Pokémon para a batalha, já que o N valoriza eles, Concórdia conta a você de como Ghetsis, o pai do N e o líder dos sábios do Team Plasma, ao longo da vida inteira, deliberadamente apresentava à criança somente Pokémon que havia sofrido na mão de humanos. N, com seu coração puro e inocente, acreditava que aquilo era realidade, toda a realidade. Ah, vai te se fuder, mano. Porque, tipo, a irmã dele sempre soube de tudo. Aí a irmã dele sempre soube de tudo. Aí a irmã foi lá e contou pro N. Não, ela foi lá e contou pro um maluco aleatório e falou aí, ó. Fala lá pro meu irmão isso aí, ó. Que eu tô dizendo aqui a tu agora. O pai dele é pau no cu. Nosso pai, né? Nosso pai é pau no cu e só quer isso aí, ó. Fala lá pra ele lá. Ai, e por que tu não falou? Ah, fala lá agora. Todo Pokémon sofria da mesma forma com humanos. Então, começou a seguir a sua verdade e o seu ideal, pensando somente nos Pokémon, naqueles machucados pelas mãos humanas. E com isso, se torna entendível. A gente começa a compreender como chegamos aonde nós estamos. Tá bom, tá bom. A realidade é que Tá bom. nem sempre tudo que você viu durante a sua vida necessariamente é a situação completa. O N, ele não tá errado. Ele viu aqueles que foram machucados por treinadores, mas não é só isso que existe. Não é só isso que é o mundo. Não é só o que você viu. Isso é uma reflexão. Você, pelas pessoas à sua volta, pelo seu círculo de amizade, Bonito, bonito. pelas situações da sua vida, você acaba se limitando a conhecer e ouvir apenas aqueles parecidos. Se limitando a apenas opiniões que afetam você diretamente, sem se ligar que existem outras pessoas afetadas de outras maneiras completamente diferentes. Sem se importar com a opinião sobre aqueles que são completamente diferentes de você. A vida não é eu estou certo e ele errado. A minha vida não é superior à dos outros. A vida não é preto e branco assim. Aê! Toda a temática dos jogos é sobre a união, sobre essa grande área cinzenta que é a vida real. E como não é somente aquilo que nos é dito a mais pura verdade. Ghetsis, o pai do N, propositalmente só apresentava ao seu filho aquilo que ia fazer da criança o ideal para os seus planos. Conseguir trazer o lendário à vida para poder ter poder e dominar a região. Não era nada além de um plano. Mentindo. Criando Então ele só queria que o filho... Agora entendi o propósito do pai dele. Ele queria criar o N pra fazer essa conexão com o lendário, né? toda uma vida falsa. E você, com toda a sua experiência com Pokémon, de ter enfrentado incontáveis ginásios, ligas e desafios, você vai enfrentá-lo e tentar mostrar a ele a verdade. A sua verdade, enfrentando o N e o seu lendário. É foda, aí é foda, né? É o Zekrom. Esse Pokémon é muito foda isso aí, viu? Meu amigo.
Armaria. Armaria, mano. Caralho. Ao ouvir essa música, tem alguns detalhes sobre o design do personagem do N que são importantes demais pra não mencionar. Contando Dó como a primeira nota musical do tema dele, Meu Deus, todas ainda as tem notas isso. do arpejo crescente dela, ou seja, as próximas notas da E ele já começa com o Zekron, já, bicho, não tem nó, não. escala musical do tema dele, são notas correspondentes aos números primos. Além de que, sua outra música tema Ah, o Zekron contra o Reshiram. também tem conexão com números. O Reshiram é muito bonito também. Eu não sabia não como era o Reshiram, não. Isso porque matemática, física e química são as principais inspirações dele. Ao longo da sua jornada, ele referencia coisas assim, afinal, é isso que ele aprendeu a vida toda. Ele é um gênio com um QI acima da média. O seu nome é Natural Harmonia Gropius, sendo Armaria. natural de número natural, harmonia de harmonia musical ou numérica, e Gropius de Walter Gropius, um dos fundadores da escola Bauhaus, a primeira escola de O nome dele então não é a NHG, pô, é só N. Oxi. design do nosso mundo. E nos detalhes visuais dele, a gente vê ainda mais conexões. A caixa dele é um dos mais importantes, sendo uma referência a uma esponja de Menger, um fractal com superfície infinita e volume zero. Todas as conexões à Caralho. matemática nele e na música dele que o próprio Masuda fez pro personagem. Além de que o seu papel na história também serve para entender a caracterização visual dele todo. Ele usa um boné exatamente igual aos usados pelos protagonistas da franquia, já que ele é o protagonista da história, referenciado até no seu ID de treinador, 02, sendo o primeiro número primo, conexão matemática mais uma vez, mas também porque ele é o segundo protagonista, porque no final dessa batalha, você mostra que você também A verdade. é. Ao ser derrotado por você Eu junto sou do lendário, um protagonista. outro herói ou heroína, Mano, que cara de Pokémon era esse ali, mano? que você também é. Ao ser derrotado Clink Lang. Oxi, lá. Mano, tem Pokémon muito aleatório, bicho. O que essa porra faz? por O que essa porra faz? você junto do lendário, um outro Olha, esse Carracosta é muito foda. herói ou heroína, é quando ele percebe o seu lendário, seja qual for, representa a força dos seus ideais ou verdades, mas a derrota demonstra que talvez os seus não sejam a única forma de ver o mundo. Ele menciona, não é rejeitando ideias opostas, mas sim as aceitando que o mundo cria reações químicas. A real fórmula de mudar o mundo é de conversar em conjunto, mas O pai dele. Mas é que tá, mano. O pai dele é tão foda assim, porque, tipo, os dois protagonistas agora tem o Reshiram e o esqueci o nome do outro agora, tá ligado? Como é que ganha dos dois? mesmo diante desse Do Ekron. choque de realidade de não ter sido vitorioso no fim, ainda enquanto pensava e refletia sobre o que ele acabava de entender, Geats desaparecia para causar ainda mais dor ao N. Mesmo depois de derrotado, o líder da equipe vilã falava sobre a aberração que ele fez, que ele criou como um filho. Aquele ali Caralho, era que só uma parte otário, do seu mano. plano para conseguir dominar o mundo. E N vê diante de si não só os seus ideais ruírem, mas agora também a sua vida desmentida. É difícil, mas é porque nada é tão simples. Não existe uma verdade e nenhum ideal correto. Existe aquilo que a sua versão que existe agora prefere. Mas você não sabe do dia de amanhã, nem da vida do outro. Todos devem pensar sobre o melhor para todos, e não somente nas egoístas visões de um só. Aí No chegou final, o menino lá após derrotar o Geats do e separar ginásio, o né? esquema da equipe Os vilã, outros o N vê ginásios. que ainda tem muito a amadurecer, como todos nós. E antes dele ir embora, antes de partir Ah, para ele não essa faz nada, viagem não. de entender a vida, ele tem uma última mensagem. Ah, achei que ele tem uma Desde batalha que ele contra te o pai. conheceu em Novema, ele ficou em choque com o que seu Pokémon disse, de que ele gostava de viver contigo, e ele não entendia. Porque até aquele momento ele nunca tinha escutado isso, nunca conhecido um Pokémon assim. De primeiro, o diferente parecia algo irreal, algo Meu Deus, apoio tá. Ah, pô, mesmo assim o N tava certo, apoio, porra. Que tipo, se o N já conversou com vários outros Pokémon que tem mestres, e a primeira vez que ele escutou foi com uma pessoa, o Pokémon falou uma vez, é foda, né? Que tipo, todos os Pokémons que ele já conversou, tá lá, os Pokémon não gostam do serviço, não gosta, odeia, tá ali. Aí ele conhece uma pessoa, um Pokémon fala, eu gosto do meu mestre. Então não precisa não, rapaziada. Então um pau no cu da maioria. ser Pau no cu da maioria. rejeitado e ignorado. Se um Pokémon gosta, então os outros se foda. Mas quanto mais longa a jornada dele,
E quanto mais Pokémon e pessoas ele conhecia ao longo dela, mais ele percebia que algo estava errado. Por isso ele sempre voltava e batalhava com você. Você ajudava ele a entender as suas próprias crenças, a se entender melhor. Mesmo ele achando que já sabia de tudo, a realidade era o contrário. Ele só sabia sobre aquele pequeno mundo em que viveu. Mas que, finalmente, quando te conheceu e viu que não era só aquilo, foi extremamente difícil. Mas foi necessário. É preciso ver além daquilo que te cerca. Mesmo ele sendo perdoado pelo que ele fez, ele precisa decidir o que fazer da vida. A nova vida. E precisa tentar aprender ainda mais. Afinal, ele ainda tem o sonho de fazer um mundo melhor para todos e precisa conhecer o mundo dos outros. O N aparece em algum futuro game depois desse? Mas antes de ir, ele diz a você: sonhos maravilhosos e ideais te dão o poder Uai, ele ficou com Reshiram? de mudar o mundo. Se você quer mudar algo, se alguém pode, esse alguém você? é aquele que mostrou tá. que existem formas diferentes de ver o mundo. Esse alguém É você. você. Aí, acertei isso mesmo. Acabou? O N quer muito é pena, irmão.